Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Já faz tempo, né? Pois é, muitas coisas aconteceram. Eu tive que dar um tempo aqui do canal, porque comecei a fazer um serviço voluntário como terapeuta holístico, né? Para quem não sabe, eu também sou cromoterapeuta. E eu fiquei aí nesse voluntariado aí por alguns meses, né? Bom, mas agora eu tô de volta. Gente, é o seguinte. Já faz um tempo que eu tive uma experiência espiritual durante o desdobramento, que fui com um guardião indiano, né? Então foi uma entidade indiana e assim, sinceramente eu não sabia por que isso estava acontecendo, né? Só que veja bem, veja como que é interessante, como que o auxílio vem de onde nós menos esperamos, né? Então, vamos lá. Alguns anos atrás, eu estava pensando muito com as coisas ligadas à Índia. Não sei por qual razão, tá? Não tenho nenhum vínculo com a Índia, nem nada disso, né? Mas eu estava tendo assim uma proximidade muito grande com os assuntos ligados aos hindus, aos guardiões, coisas assim. Só que até então eu achei que fosse uma coisa normal, né? Porque eu leio bastante, né? Então, enfim. Mas aí a coisa foi aumentando ao longo de uma semana, entendeu? Aí o que aconteceu? Ao dormir, eu já me levantei projetado. Eu estava de frente para o Taj Mahal. Eu via todos os detalhes do mármore e tudo. E eu fui levado assim no meio de uma convulsão social. Estava tendo um quebra muito grande lá na ocasião. E o mais interessante, que nesta época aí que eu tive esta projeção, esse encontro, eu tive outras também e eu sempre estava descalço, com os pés totalmente ligados na terra. Até hoje eu não consigo entender por qual razão. Caso alguém souber, por favor, deixe nos comentários. E eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? No meio dessa convulsão, eu tô dessa convulsão social, tô na Índia, tão longe. Como que eu faço para poder voltar agora, né? Já que eu não tinha nenhuma estrutura para isso. Na verdade, eu não sabia nem como que eu tinha parado na Índia. Aí nisso uma voz do meu lado direito falava assim, passa no meio das pessoas que ninguém vai encostar em você. E vai para tal lugar. Eu fui seguindo, né, o que a voz havia dito. E o que aconteceu? Tinha um muro. Era um muro assim. A voz falou, pula atrás do muro. Falei, como assim por trás do muro? E naquele quebra-pau assim, sabe? Vinha rebeldes com espadas, com facas. Atrás vinha... parecia assim a força de um governo, com soldados todos de verde, com espadas na mão, com lanças, né? Enfim. Falei, bom, se eu ficar aqui eu vou acabar, né? Sendo alvejado. Eu peguei e pulei. Quando eu pulei esse muro, eu caí no núcleo dos rebeldes. Falei, bom, vou morrer, né? Aí o pessoal eram nitidamente traços indianos, né? Eles possuíam traços nitidamente indianos. Só que eles estavam sem camisa, outros com a roupa toda esfarrapada, muitos descalços. Eles carregavam arco e flecha, carregavam as coisas assim. Parecia até que eu voltei no tempo, sabe? Eu falo assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí o chefe lá dos rebeldes olhou pra mim assim e falou, não, pode ficar tranquilo, né? E tudo aqui pela mente. Que eles falavam, é o dialeto deles, e eu não entendia nada, mas automaticamente entrava na minha mente e já era traduzido, né?
Falei, nossa, que interessante, né? Eu não falo a língua deles e tudo que eles falam chega na minha cabeça já meio que traduzido. Aí assim, dentro desse espaço que eu caí, né, que era bem abaixo do muro assim, era um desnível. O que aconteceu? Tinha uma grande porta assim de madeira fechada assim, ó. E ao redor era tudo pedra. Ele falou assim, ó, você vai entrar por este portão, você vai sair debaixo de uma marquise escura, que vai ter água por baixo. Toma cuidado com os animais perigosos, porque aí é escuro. Só que se você pegar a sua direita até o final, vai ter uma outra saída para o lado direito, você vai ver uma luz pujante, cor de ouro. E lá vai ter alguém lá que já está te esperando, que ele precisa te falar alguma coisa. E eu fiquei sem entender nada. Falei, que coisa mais sem pé sem cabeça, né? Aí eu peguei e fui. Passei pelaquela porta pesada, a porta abriu sozinha, eu passei, olhei para trás, a porta fechou e realmente parecia que eu estava debaixo assim de uma marquise. Realmente assim, era cheio de água, havia algumas coisas passando assim, e era bem escuro. Eu vi o vulto passando debaixo das águas, não sei o que era. Aí a voz ia me falando para andar sempre pro lado direito, não andar no meio, como que se ali fosse um corredor onde essas criaturas, ou essa criatura que vinha das profundezas, ela transitava para chegar até o plano, né? A qual eles estavam. E essa criatura não era uma coisa muito boa, assim, sabe? Então, eu não vi o que era um vulto muito grande, assim, sabe? Eu até achei que fosse um crocodilo, um tubarão, sei lá, mas é muito grande, assim. Pensa assim, é um lugar escuro que você vê um vulto no escuro. Era bem isso. Aí eu fui chegando perto daquela outra passagem, assim, e eu vi aquela iluminação, assim, era um verde com um dourado, uma coisa assim. E lá estava um soldado de pé. Ele era alto, sério, usava uma roupa toda verde, assim, meio cor de esmeralda. Tinha um capacete na cabeça, assim, dourado. E tinha uma espada na mão que ele segurava, na mão esquerda. Era uma espada grande, assim, que na lâmina dela, ela ia esfumaçando, assim, como se fosse uma energia, assim, sabe? Ele é muito sério, olhou assim para mim, tudo telepaticamente. Ele só falou assim, eu chamei você aqui, né? E cuida da sua cabeça. Ele falou isso para mim, cuida da sua cabeça. Eu achei que fosse alguma coisa ligada ao orixá, alguma coisa assim, né? Só que não era nada disso. Era sobre a doença física. Então ele falou assim, cuida da sua cabeça. E quando você for embora, você for passar pelo último portal, não se assuste com o que você verá, porque atrás de você, os meus soldados estarão de prontidão para te dar contenção para você passar. Não tenha medo, não se assuste e não pare, vá direto. Não ligue para ele, que a gente aqui vai resolver isso. Falou bem assim. Eu não estava entendendo mais nada. Eu fui para um lugar que eu não conhecia. Era um lugar que me era semelhante, mas era tudo diferente. Falei com pessoas que falavam uma língua diferente, que vinha na minha cabeça tudo traduzido. Entrei, parece que era um portal, saí numa outra dimensão, com umas águas, com uns bichos escuros. Encontrei com um guardião que quase de 2 metros de altura. E falava para cuidar da minha cabeça. Eu falei, nem estou entendendo mais nada. Aí ele falou assim, sério, falou assim, pode ir. Só que não tenha medo. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui pela direita, fui com a água assim na altura do tornozelo, fui.
Aí quando eu cheguei no portal, que é para sair, para eu voltar, eu me deparei com uma criatura enorme. Era uma mistura de urso com algum animal, sei lá, demoníaco, se assim pode chamar. Mistura de urso com lobisomem, uma coisa assim. Tudo branco, umas unhas enormes, os dentes, os olhos pondo para fora vermelho, igual olho de gato, olho fino assim, sabe? Muito, muito denso, muito pesado. E ele queria me pegar de qualquer forma. Quando eu olhei para trás, havia um monte de soldados arqueiros impostos. Parecia coisa de filme. Eu falei, o que tá acontecendo? O pior, gente, que durante o desdobramento, eu me beliscava e eu sentia. Falei, mas como é que eu posso estar desperto se eu tô numa outra dimensão? Falei, pronto, tô lascado agora, porque esse trem na minha frente aqui, que eu não sei que bicho que é, parecia uma amálgama, né? Com aquela fusão de criaturas assim. Aquela coisa escabrosa, horrenda lá, feia pra chuchu. Um monte de soldado indiano, sei lá, de 1000 e poucos anos antes de Cristo ainda. Com as roupas primitivas, com os arco e flecha, tudo, e lascando flecha nele. Esse bicho aí emitiu um esturro, sabe? Horrendo, assim, sabe? Uma coisa pesada. Ele fedia muito. E eu peguei e passei correndo assim. Quando eu olhei para trás, ele já tava caindo assim. E aquilo fedia, assim. Parecia que ele foi apodrecendo, assim, sabe? Aí esse guardião indiano que falou comigo, ele volitou e apareceu lá fora. Ele falou assim, agora vai abrir uma passagem e você vai passar. E você vai voltar para sua casa. E ele assim mais uma vez falou, cuide da sua cabeça. Ele falou assim, não bravo, mas sério. Ele falou sério, cuida da sua cabeça. Bom, gente, aí tudo. Voltei de madrugada, eu levantei, né, metade do corpo, que eu voltei da projeção, eu consegui, né, ter os movimentos, né? Então eu levantei, ainda vi, eu vi assim, só a parte do meu tronco, a minha perna assim, tava tudo enevoada, coisa estranha assim, sabe? Parecia uma névoa assim, depois ela foi se dissipando e meu corpo ficou normal, né? Aí, gente, o mais engraçado foi que alguns meses depois eu passei por um período de estresse muito grande. Um período de estresse por conta de trabalho, gente que devia, né, dinheiro não pagava, projeto que não recebia, enfim. Aí na hora veio aquilo que esse guardião indiano falou. Eu falei, olha que coisa. Eu fui chamado até lá para ele me avisar de algo que eu iria passar agora. Tempos depois. Se bem que assim, né, gente? Eu acredito que o tempo espiritual é diferente do nosso tempo. Né? Eu acredito nisso. Que o tempo espiritual é diferente do nosso tempo. Então, o que para mim pareceu meses e meses depois, para ele, sei lá, era questão de minutos. Né? Então, foi interessante, né? Aí, aquela sensação, aquela conexão com os indianos começou a ficar mais forte. Aí eu comecei a seguir a minha intuição. Fiz os banhos, fiz os rituais, né? E de fato aquele peso na cabeça se dissipou. Então, gente, este relato espiritual é muito forte, porque são experiências íntimas, né, que eu estou compartilhando com vocês. E eu acredito que existam pessoas que passaram por coisas similares ou então mais intensas ainda do que as minhas. Então, eu acho que quando nós perdemos o medo de nos expor,
né, assim, medo entre aspas, né, perde aquele receio, né, digamos assim, de nos expor. Muitas pessoas também, elas encontrarão as respostas para as suas indagações. Muitas coisas que aconteceram comigo, pode ser que também já aconteceu com outras pessoas, e com isso elas têm um insight, né? Elas têm uma elucidação da situação, né? Então, da questão, né? Então, eu acho que tudo isso é importante, né, gente? Porque aquilo que Deus dá, ninguém tira, e o conhecimento foi feito para ser compartilhado, né? Que assim todo mundo cresce junto. Eu acho que o importante é nós termos em mente que nós somos apenas seres humanos, né? Que estamos aqui na Terra em busca de evolução, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. E as experiências espirituais, embora elas sejam únicas, né? De pessoa para pessoa, elas também são coletivas ao mesmo tempo. Porque todos nós estamos conectados por uma malha, né? Uma trama, né? Espiritual. Mas isso aí, gente. Depois de um longo tempo aí, eu queria deixar esse relato com vocês. Eu espero que esse vídeo seja útil também, seja útil de alguma forma para vocês, né? Então, que a minha experiência possa ajudá-los. E se vocês também tiverem alguma coisa que queiram postar, se sinta à vontade, né? De falar, pode escrever aqui nos comentários, gente. Tá bom? E outra coisa, eu comecei também um outro trabalho, mas aí é mais ligado à linhagem de cura mesmo, cromoterapia, chakras, coisa e tal. Lá no Anahata Cromoterapia, e eu vou deixar o link aqui embaixo. Aí, quem tiver interesse, dá uma chegada lá, dá uma força lá. Tá bom, gente? Valeu, fiquem todos em paz com Deus aí.